Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa escola dominical nesta manhã, tendo a oportunidade de meditar na palavra do nosso Deus, nela crescer em graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e espero que tenhamos um domingo abençoado juntos para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero convidar para a abertura da nossa escola dominical a leitura que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. E a palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas ou nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra de Deus nos diz que são felizes aqueles que meditam na palavra de Deus, na profecia de Deus, ouvem e meditam nela, porque estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E, de fato, a nossa escola dominical contribua para o nosso crescimento espiritual e para que nós estejamos prontos para o encontro com Cristo, que breve virá. Nós vamos, neste momento, entoar um cântico ao nosso Deus, o hino de número 352 do Novo Cântico, Nário Presbiteriano, hino 352. Amém. Que realmente nós sejamos enriquecidos com o estudo, com a meditação da palavra do nosso Deus nesta manhã. Nós vamos iniciar um novo curso neste dia. Nós terminamos a carta de Tiago e hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Tá? Está no ar a nossa escola bíblica virtual, escola bíblica dominical virtual, e o tema nesta manhã é a respeito da carta de Filipenses, aos Filipenses. Prosseguindo para o alvo, estudos expositivos na carta aos Filipenses. Esse é o nosso tema que nesta manhã iniciaremos e que estaremos meditando ao longo do nosso estudo
e por 3 meses nós estaremos aqui meditando a respeito deste assunto, deste tema tão importante, tão relevante para as nossas vidas. Antes, vamos abrir lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e hoje nós vamos dar a introdução, tá? Uma introdução da carta, para que a gente possa entender e compreender todo o seu conteúdo. Hoje nós vamos ficar em Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2, quando o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça a vós outros da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado, nós nos achegamos ao teu trono de graça e o fazemos em nome de Jesus. Queremos nesta manhã estudarmos a tua palavra, e o Senhor venha nos edificar, venha nos instruir, para que nós sejamos enriquecidos com a tua verdade, sejamos fortalecidos na tua palavra e possamos assim viver para a honra e glória do teu nome. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Sapopemba, abençoa cada irmão que nesta manhã conosco está estudando a tua palavra. Permitas, ó Deus, que sejamos abençoados por ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos verificar que, para muitos autores, a carta aos Filipenses é a mais encantadora das epístolas que Paulo tenha escrito. Ela foi chamada de 2 maneiras: a epístola das coisas excelentes, como efetivamente o é, ou a epístola da alegria. Escreve: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Várias vezes aparecem as palavras alegria e regozijo. Enquanto está na prisão, dirige os corações dos seus amigos e os nossos corações a uma alegria da qual ninguém pode nos privar. Embora circunstâncias humanamente tão desfavoráveis, uma vez que o apóstolo Paulo encontrava-se preso por causa do evangelho, o apóstolo estava confiante no Senhor. E nesta carta, ele vai expressar todo o seu ânimo, incentivando aos filipenses a desenvolverem, em parceria com o Espírito Santo, esse aspecto do fruto espiritual, a alegria cristã. A gente sabe que a vida cristã é uma corrida em direção ao alvo. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo vai nos dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, nós vamos verificar que a vida cristã é descrita pelo apóstolo Paulo como esse prosseguir, onde nós vamos estar nos desenvolvendo de maneira que o fruto do Espírito, dos quais a alegria é uma fruta deste fruto, e nós devemos ter para desenvolvermos uma vida que honre e agrade a Deus. E nesta caminhada, nesta jornada, nesta corrida em direção ao alvo, nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda.
tampouco nós podemos parar. A epístola aos Filipenses, ela nos oferece subsídios a todos quantos estão prosseguindo para o alvo. Nós vamos verificar que ela nos ajuda a desenvolver a nossa vida cristã. Nós vamos perceber que a mensagem desta carta, desta epístola, é uma mensagem de estímulo ao desenvolvimento da nossa salvação através de uma vida consagrada, de uma vida bem firmada na palavra e cheia de esperança, a qual nos exorta a viver alegremente, desenvolvendo uma conduta santa e valorizando a cooperação entre os membros da família da fé. Então, portanto, eu quero convidá-lo a iniciar esta jornada conosco a partir de hoje, e meditarmos no ensino e na mensagem que Paulo nos traz nesta carta, nesta epístola. A primeira coisa que nós devemos observar e trazer é a relação entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos. Nós vamos perceber que Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios e assim, atento a este chamado, a esta vocação, ele vai desempenhar com toda a dedicação, com todo o empenho, este chamado. E ele vai percorrer as estradas romanas, anunciando o evangelho, organizando os discípulos nas principais cidades das províncias imperiais, que eram centros estratégicos. É interessante esse aspecto que nós vamos observar aqui na vida do apóstolo Paulo, que em seu ministério ele tinha esta característica de desenvolver ou de pregar o evangelho nos grandes centros principais daquela região. Então, nós vemos lá em Atos 16, que é o capítulo que narra o nascimento da igreja em Filipos, que no versículo 12 está registrado por Lucas assim: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, né? Então, era uma cidade importante na região da Macedônia, na região da Grécia ali, naquele período ali, e um grande, importante centro de difusão da verdade do Evangelho. Nós vamos perceber que foi durante a sua segunda viagem missionária que ele e os seus companheiros chegaram em Filipos, depois de ter uma visão na qual um varão macedônio lhe pedia para ir à Macedônia. Está lá em Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10, quando Lucas registra assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando-se Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir desta visão que Paulo, então, toma a orientação de Deus, dada pelo Espírito Santo por meio desta visão, e dirige-se, então, a Filipos, chegando à primeira cidade do distrito da Macedônia, a primeira cidade europeia a ser alcançada pela mensagem do apóstolo Paulo. Então, nós vamos verificar que Filipos era uma cidade que desfrutava do status de colônia romana. Na verdade, os cidadãos
de Filipos se orgulhavam deste fato, se consideravam cidadãos romanos e até mesmo costumes dos romanos eram copiados por parte destes moradores ali. Era um centro importante, não só por sua condição política, por ser um distrito, por ser colônia de Roma, né? E por ser colônia de Roma, desfrutava de uma certa desvantagens os seus habitantes, mas nós vamos verificar que ela também tinha sua importância por causa da sua localização geográfica e também por comércio que ali era desenvolvido. Então, foi a primeira cidade da região da Macedônia a receber Paulo e seus companheiros, como nós já falamos. Então, nós vamos verificar que em Atos capítulo 16, nós encontramos o registro da formação daquela igreja naquela região. E lá em Atos 16, nós somos informados da primeira convertida ao cristianismo naquela região. Lídia, uma mulher piedosa e comerciante. Lídia, diz-nos o reverendo William Hendricks, que Lídia chegou da Ásia com seus tesouros para em seguida descobrir na Europa os tesouros espirituais. Além dela, converteu-se a Cristo uma jovem que fora tomada por um espírito maligno, e ainda depois a família do carcereiro da cidade. É possível também que, juntamente com a família do carcereiro, muitos detentos tenham se convertido. Então, portanto, estava assim plantada a semente da igreja cristã naquela cidade. Alguns anos mais tarde, nós vamos verificar que Paulo escreve uma mensagem àquela igreja. O apóstolo volta a visitá-los por ocasião da terceira viagem missionária, provavelmente no ano 57, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 20, versículos 1 e 2, e depois no ano seguinte, conforme Atos 20, versículos 3 e 6. Há que observar, e é possível perceber, um caráter universal do evangelho ali pregado na cidade de Filipos. Em Atos 16, conforme nós lemos, a narrativa se concentra em 3 personagens diferentes, de diferentes nacionalidades. A gente vê a conversão de Lídia, que era uma distinta vendedora. Ela veio da região da Ásia, de uma cidade chamada Tiatira, que hoje fica na região da Turquia. Ela era vendedora de púrpura. Como eu falei, a púrpura era uma cor preferida dos romanos para suas vestes, aquele vermelho intenso, e essa cor intensa era algo raro, vinha de um molusco, e para tingir esses panos. Portanto, era uma mulher rica, de posses. Até mesmo a gente pode observar quando mais tarde, depois da sua conversão, ela acolhe os apóstolos, os missionários em sua casa. Então, era uma mulher rica, uma mulher distinta, vendedora, asiática, e era uma mulher temente a Deus. Depois nós vemos a conversão de uma jovem escrava, que era possivelmente de um dos países derrotados por Roma nas suas constantes conquistas. Então, era uma mulher, uma jovem que fora trazida da sua terra, nós não sabemos de qual localidade, mas provavelmente não era ali da cidade de Filipos, mas era alguém que tinha sido capturada por Roma através das suas constantes conquistas. E, por último, o carcereiro, que era um cidadão romano. Então, nós vamos verificar e perceber esse caráter universal do Evangelho.
O Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é algo que deve ser proclamada a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as gentes, em todas as circunstâncias, né? Então, vejam só, quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós vamos perceber que fica muito claro na sua leitura que havia uma relação carinhosa entre aqueles irmãos daquela cidade, a cidade de Filipos, os filipenses, e o apóstolo Paulo. Havia algo muito pessoal, até interessante que quando Paulo escreve a sua epístola, ele não se refere como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas ele coloca assim, simplesmente como servo do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai percebendo com a citação dos nomes que são mencionados ao longo desta carta, esse caráter muito pessoal, muito íntimo, né? É interessante que essa relação vivida por aqueles irmãos e o apóstolo Paulo é tão intensa que nós vamos verificar que, pelo menos em 2 ocasiões, aqueles irmãos vão contribuir, vão colaborar financeiramente para que o apóstolo Paulo pudesse realizar o seu ministério. Primeiro, quando ele estava em Tessalônica, onde eles enviam a ele o seu auxílio, e depois, quando Paulo estava em Corinto, né? Então, nós vamos verificar que uma das principais razões pelas quais o apóstolo Paulo vai escrever esta epístola é justamente para agradecer àqueles irmãos o envio de outra oferta que fora encaminhada por Epafrodito, o qual fora incumbido especialmente pela igreja de Filipos para fazer com que a ajuda chegasse às mãos do apóstolo Paulo, né? Nós vamos verificar, meus amados irmãos, que em Atos 16, versículo 13, nós lemos assim: no sábado saímos para a cidade junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres para ali tinham concorrido. Quando nós lemos este texto, nós vamos verificar que Paulo ele dirige-se a um lugar onde lhe pareceu ser um lugar de oração. Isto nos leva a considerar que na cidade de Filipos a quantidade de judeus era muito pequena. Para se formar uma sinagoga, era necessário que houvesse 10 homens. E a gente vai perceber que nem isso havia, né? Nesse lugar de oração, a qual Paulo dirige-se com os seus companheiros, não havia nenhum homem. Não havia ali também um culto formal e nem a leitura da lei e dos profetas. Portanto, este lugar de oração não se refere a uma sinagoga, como algumas versões traduzem essa passagem. Mas era um lugar onde mulheres se reuniam para suas devoções de caráter judaico. É possível, então, concluir que a igreja de Filipos ela é constituída, vejam aqui, de gregos convertidos, na maioria gregos, convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos verificar que nós vamos verificar que a carta que Paulo escreve aos Filipenses é um tesouro precioso. Não é sem razão que, ao longo dos séculos, a epístola, esta carta aos Filipenses, tem alimentado a fé e a espiritualidade de muitos cristãos. Em um texto de apenas 4 capítulos, o apóstolo apresenta ensinamentos muitíssimo valiosos para a caminhada cristã. Nós devemos entender e compreender que
Filipenses ele não é um tratado doutrinário propriamente dito. Antes, é um texto fortemente pastoral. Isto é um texto que apresenta a mensagem de um pastor dedicado à igreja a qual ele ama. Lembram-se desse caráter bem pessoal que nós encontramos nesta epístola. Filipenses não é uma carta famosa como Romanos ou Efésios, né? Talvez as duas maiores cartas teológicas, doutrinárias do apóstolo Paulo, Romanos e Efésios. Mas nem por isso nós vamos menosprezar esta epístola. Ela não é menos importante para os cristãos que querem crescer na fé. Como eu disse, nós vamos perceber nesta carta um tom fortemente pessoal. São 51 referências a pronomes pessoais. Eu, meu, mim, minha, me. E o presente estudo visa apresentar uma visão panorâmica desta carta e é apenas um aperitivo para despertar em nós o desejo de estudar mais esta porção da palavra de Deus com vistas ao aprofundamento da nossa fé, a maturidade espiritual na vida cristã. O segundo aspecto que eu quero destacar é quanto à data e à ocasião. A autoria ela é indiscutível, é Paulo. Isso eu não vou entrar em detalhe, porque não há nenhuma discussão quanto a esta questão. Todos os estudiosos concordam unanimemente que a autoria da epístola é do apóstolo Paulo. Agora, com relação à data e à ocasião em que Paulo escreveu este tratado, este documento, esta carta, são meio, digamos, obscuras as informações. Não é tarefa fácil, simples, afirmar de forma absoluta a data da redação desta epístola. No entanto, tudo indica que deve ter sido escrita entre os anos 50 e 63 do primeiro século da era cristã. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, que esta é uma questão de somenos importância. O que vale realmente é a mensagem desta carta. Sabe-se também, com certeza, que quando Paulo escreveu esta epístola, ele estava preso. Paulo estava encarcerado quando ele vai escrever a sua carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, nós lemos ainda. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Então, Paulo, quando escreve esta carta, ele encontrava-se preso. Há 4 registros da prisão do apóstolo Paulo em todas as Escrituras. Mas nós não sabemos em qual destas ocasiões ou qual destas prisões Paulo tenha escrito. Né? Ninguém sabe ao certo que prisão foi essa que Paulo enfrentou. Algumas hipóteses são levantadas, apresentadas. Alguns pensam que Paulo estava preso em própria Roma, capital do Império. E eu, particularmente, acho que esta é a postura e o entendimento melhor para localizarmos de onde Paulo estava escrevendo a sua carta. Outros pensam que a sua prisão foi em Éfeso ou em Cesareia. Né? Então, são essas 4 localidades que nós encontramos Paulo preso. Roma, Éfeso, Cesareia e em Filipos.
Filipos, nós já descartamos, porque Paulo não escreveria uma carta da prisão de Filipos aos filipenses. Então, só restam as outras três possibilidades. Mas o que importa mesmo é que Paulo manda para a igreja de Filipos uma mensagem na qual nós vamos encontrar alguns temas importantes para a vida cristã e que são desenvolvidos. Então, vejam só. Os principais temas da epístola aos filipenses são, o primeiro deles, a humildade. Como eu disse, a cidade de Filipos era colônia romana, um alto privilégio no tempo do Novo Testamento. Um cidadão de Filipos tinha os mesmos direitos legais de um cidadão de Roma. O povo de Filipos era orgulhoso da sua cidade, orgulhoso dos seus laços com Roma, orgulhoso de observar costumes romanos, orgulhoso de obedecer leis romanas, orgulhoso de ser cidadão romano. Ser cidadão romano naqueles dias era o mesmo que ser cidadão dos Estados Unidos nos nossos dias. Então, para os crentes que viviam em um contexto assim, Paulo escreve recomendando a humildade. Lá no capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra traduzida por pátria significa cidadania, literalmente. Paulo está nos ensinando aqui que mais importante do que ser cidadão romano é ser cidadão da pátria celestial. E a exortação à humildade feita por Paulo é forte. Ele vai dizer, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Além disso, em uma passagem que se tornou muito conhecida, que é o capítulo 2, de 1 a 11, Paulo ensina aos crentes que sejam humildes, tendo por modelo a humildade do próprio Senhor Jesus Cristo. O segundo tema que Paulo trata e desenvolve nesta epístola é a inabalável comunhão com Cristo. Nesta epístola encontramos a filosofia de vida do apóstolo Paulo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Conforme o pensamento do apóstolo Paulo, a vida em Cristo, com Cristo e por Cristo supera até a morte. Filipenses capítulo 1, versículos 23 e 24, ele vai dizer o seguinte: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Aqueles que morrem no Senhor estão num estado de consciente felicidade, além de qualquer realidade experimentada na terra. E esse ensinamento paulino nos enche de conforto e esperança, conforme nós veremos mais à frente nos próximos estudos. O terceiro tema é o desafio à santificação. Em Filipenses 3, de 8 a 16, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito de uma vida consagrada, a respeito da santificação, de uma maneira muito interessante. O crente não se baseia nos seus próprios méritos, mas apenas nos méritos de Cristo. E, ao mesmo tempo, a santificação é apresentada como algo que exige e envolve esforço dos crentes, os quais devem buscar o progresso espiritual. O quarto tema é a solução de conflitos comunitários. A igreja de Filipenses, de fato, como eu disse, era uma comunidade, uma igreja especial.
era uma igreja carinhosa, amorosa, para com o apóstolo Paulo. Nós falamos disso, desse relacionamento. Contudo, havia conflitos naquela igreja. Paulo exorta os crentes que busquem a superação destes conflitos que, infelizmente, podem acontecer em qualquer igreja. No capítulo 2, versículos 14 e 15, nós lemos: fazei tudo sem murmuração ou murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, infelizmente, nós vamos verificar que problemas de relacionamento ocorrem não só nas igrejas dos nossos dias, como ocorreram nas igrejas do Novo Testamento, como aconteceu especificamente aqui na carta aos Filipenses. No final desta carta, Paulo chega até mesmo a citar nomes de pessoas envolvidas no conflito. Ele vai dizer: eu rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então, ele fala de irmãs que estavam se desentendendo no seu relacionamento. Então, em qualquer igreja pode haver conflitos entre os seus membros, mas todos nós devemos nos esforçar para que estes conflitos sejam resolvidos, sejam solucionados. E outro tema muito importante e de destaque, e às vezes alguns dão até um destaque até maior, chamando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses como a carta da alegria, é a alegria. Então, o tema da alegria está presente em praticamente todo o texto. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4. A alegria cristã, ela não é exatamente um sentimento, é mais um modo de ser que leva o cristão a ver a vida com os seus altos e baixos, com base na fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Então, desse modo, é possível olhar além das crises que deprimem e desanimam e contemplar pela fé o Senhor soberano de todas as coisas. Então, é sobre esses temas todos que nós vamos estar trabalhando ao longo desse novo trimestre, falando a respeito desta epístola e desta carta. Nós queríamos trazer uma visão geral desta carta, nesta primeira lição, nessa primeira aula, para depois adentrarmos nos detalhes da carta. Então, vejam só, a carta aos Filipenses, conforme nós podemos perceber, é uma carta pessoal e ela vai ocupar-se de algumas questões. No capítulo 1, Paulo vai falar a respeito da sua situação, que ele estava preso, mas encoraja-os a não desanimar. Depois do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele anela possuir a mente de Cristo. No capítulo 3, ele anela ter o conhecimento de Cristo. E no capítulo 4, anela ter a paz de Cristo. Então, diante disto, para encerrarmos a nossa lição, desse nosso primeiro encontro, nós podemos destacar duas lições que são importantes nesta passagem, nesse texto, ou nesta carta. A primeira coisa que eu quero aplicar para a nossa vida é que, como cristãos, nós devemos estar conscientes de que nós somos peregrinos neste mundo. No capítulo 1, versículo 27, Paulo vai dizer: olha, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Então, nós não somos deste mundo, nós estamos de passagem neste mundo. Né? À noite eu vou pregar a respeito desta peregrinação, né? No sermão da noite, hoje. Então, Paulo ele vai dizer: nós somos peregrinos neste mundo, nós devemos viver lembrando que nós pertencemos a uma cidadania celestial. Nós fazemos parte do reino de Deus e, por isso, enquanto caminhamos neste mundo, nós devemos
ser um referencial para as pessoas que vivem sem Deus, sem o conhecimento do Evangelho e da graça do nosso Deus. Isso é um grande desafio a mim e a você, porque, como nós vimos aqui, viver a vida cristã nem sempre é tão simples e tão fácil. Nós vamos verificar que nós lutamos com muitos problemas, e conosco mesmo e com os outros. Mas nós somos chamados a viver de um modo digno. Enquanto peregrinamos, enquanto caminhamos neste mundo, nós devemos dar testemunho do Evangelho, de Cristo, do poder da sua palavra nas nossas vidas. E um outro fator que eu queria destacar nesta lição é que, uma vez que somos peregrinos e estamos caminhando em direção à nossa cidadania celestial, à nossa Jerusalém celestial, nós devemos testemunhar do Evangelho, testemunhar da salvação que há em Cristo Jesus. E para isso nós precisamos fazer como fez o apóstolo Paulo. Paulo, como eu disse, ao proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vai procurar os grandes centros para difundir o Evangelho. E nós também precisamos estabelecer estratégias para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de salvação que nós conhecemos, que nós recebemos e que nós estamos incumbidos de transmitir. De que maneira você tem usado o seu tempo, os seus recursos, a sua vida para difundir essa grande verdade que o Evangelho nos traz? A mensagem de que em Cristo a vida plena, abundante, há uma vida que nos faz participar do reino de Deus. Nós possamos refletir a respeito disto e sermos usados para a honra e glória do nosso Deus, na difusão deste Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da Igreja Presbiteriana de Sapopemba, e que nós possamos, ao longo deste trimestre, prosseguir para o alvo, rumo à maturidade espiritual, a partir daquilo que Paulo nos diz nesta epístola. Vamos orar. Deus bendito, nós nos achegamos ao teu trono de graça e fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos rogar a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver a vida cristã de forma que nós possamos honrar o teu nome e de fato vivamos de modo digno do Evangelho que recebemos, testemunhando e levando ao maior número possível a mensagem de salvação que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer no conhecimento deste Evangelho, para que sejamos uma igreja saudável, uma igreja que honra e glorifique o nome do Senhor. Ó Pai bendito, dá-nos a tua graça e a tua bênção, hoje e sempre. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos retomar as nossas atividades presenciais. Estaremos realizando o primeiro culto presencial depois desta pandemia. Lembrando, não esqueça, esteja atento, às 18 horas. Então, você que deu o seu nome, que se inscreveu, deve estar lá conosco, e aqueles que não estarão conosco poderão acompanhar o nosso culto pela internet, pelo Facebook especificamente, mas à noitinha, um pouco antes do culto, nós devemos passar o link para que você acesse e tenha acesso a ao nosso culto online, tá bom? Nós vamos colocar no grupo da igreja, lá no WhatsApp.
Não esqueça disso. Esteja orando para o nosso encontro, para o nosso culto, e que o Senhor venha nos abençoar nesse retorno. E que em breve tudo isto se resolva e nós voltemos, pelo menos, às normalidade na vida da nossa igreja, tá bom? Tenham todos um bom domingo, que Deus nos abençoe e sejamos agraciados pela presença de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos. Fiquem com Deus.